Bem-vindos a mais um podcast Arruma na Pós, número 3. E dessa vez, como vocês podem ver, não é teletransporte ou holograma. Estão aqui no Canadá visitando a gente, Gil e Agatha. E aí, não é inteligência artificial. Não é chat GPT. Também não. Os caras estão aqui. E nesse episódio aqui a gente vai... Episódio especial, né? Tá no começo ainda do podcast, mas é um episódio especial porque a gente vai conversar sobre como foi, né? Como que eles estão aqui, o que eles estão fazendo aqui, o que eles estão achando do Canadá, da cena, enfim, trabalho. Tem coisa surgindo aí, tem coisas legais pra fazer aqui como videographer e video editor. Tem coisa boa pra comprar? É barato? Enfim, não vamos demorar muito hoje, né? Eu já vou passar a bola pra vocês, porque acho que tem muita coisa legal que vocês podem contar sobre, enfim, a experiência de vocês aqui no Canadá. Então, passo a bola pra vocês com uma pergunta, né? Vamos começar com uma perguntinha. O que estão achando do Canadá até o momento? Primeiras damas. Bom, primeiro eu quero agradecer o Davi, a Isa, o Bilbo e o André, que receberam a gente aqui em Westminster. A gente tá aqui em Vancouver, né? E é muito gostoso, assim, a gente poder estar aqui com amigos que a gente fez. Foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente ainda não tinha se visto pessoalmente. E é muito legal porque a gente teve essa conexão e eles estão mostrando pra gente lugares gostosos de andar aqui na cidade, né? Então, pra gente tá sendo muito legal ter esse contato também com os nossos amigos, né? Primeiro, a gente veio como turista, né? Visto de turista pra cá, com data pra vir e data pra voltar pra casa, né? A gente veio pra ficar 40 dias aqui, a gente se preparou muito tempo pra fazer essa viagem, muitos anos a gente se preparou pra isso. E aí começamos em Montreal, e de Montreal viemos aqui pra Vancouver. Enfim, e essa tá sendo o nosso rolê aqui pelo Canadá, e o Bilbo tá pedindo carinho. Eu não posso parar, não pode parar o carinho aqui, senão ele me cobra. Enfim, o que estamos achando do Canadá, cara? Ruim pra caramba. Vieram de embora. Não venham, gente. Quem não foi... É meio chovendo molhado, né? Cara, é tudo muito diferente, é tudo muito acessível, as ruas são seguras, é aquela conversa que a gente já sabe, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece alguém que já foi, que, né, foi para algum país que era melhor que o Brasil em muitos quesitos, né? E uma que a gente também não tá aqui para falar mal do nosso país nem nada, porque a gente ama o Brasil, isso vai estar sempre com a gente, né? Mas a gente tem que reconhecer que a gente tá num lugar onde você tem muito mais oportunidade, onde o seu dinheiro vale muito mais. Então, primeiras impressões são essas. A gente tá eu pelo menos tô meio deslumbrada ainda, sabe? Você fica olhando e fala, caramba, nossa... Cara, tem Tesla andando na rua, e você fica assim, peguei um Uber, era um Tesla, sabe? Meu Deus do céu. Vai pro corte isso aí. Peguei um Tesla, um Uber de Tesla. É verdade. Delivery também, eu já peguei vários deliveries. Que é Tesla. O cara vem de Tesla, eles falam, nossa, tá melhor que eu, cara. Pois é. Uma coisa comum, né, cara? E outra coisa, essa sensação de segurança, né, de estar andando de boa na rua. Mais de 10 anos trabalhando com fotografia autoral no Brasil. É a primeira vez que eu fotografei na rua com a câmera sem medo, assim, tipo, de acontecer alguma coisa. Sem olhar pelo ombro, assim, né? Tipo, cara, de boa, então... E também a questão da sensação de tudo funciona como deve ser, né? Tipo, o básico funciona como deve ser, tudo muito no lugar certinho, isso é bem uma experiência boa de sentir, né? A gente, né, tá curtindo muito, né? E as paisagens, né, cara? Puta, muito lindo, assim. Paisagens, arquitetura, né? Comida pra caramba, comida de todos os lugares. Então, inclusive vocês chegaram por Montreal. Que tem uma cozinha maravilhosa, a referência francesa, né? Sim, pra quem assiste o podcast e não conhece tão bem a gente, eu e o Gil, a gente é vegano.
E no Brasil, a gente, né, ir num restaurante vegano é uma coisa, assim, mais nichado, né? Tem muitos, sim, em São Paulo, onde a gente vive, mas não é tão fácil quanto aqui, que qualquer lugar você tem uma opção vegana para você comer, né? Então, a comida também é inclusiva, o país é inclusivo com as pessoas que chegam, com imigrantes, e você vê isso refletido também na culinária, né? Então, a gente começou por Montreal, que é uma cidade muito mais cara de Europa, né? É uma cidade incrível, assim, a gente não tem o que dizer, assim, de Montreal. A gente ficou, cara, de queixo caído com a cidade. Pegar a primeira impressão, né? Você chegar já num lugar assim, Nossa, cara. muito bom, né? As pessoas aqui, a gente só tá tendo boas experiências, a gente tá andando na rua como moradores, né? Então, a gente tá indo nos mercados, na farmácia, pra sentir como que é. Inclusive, eu achei muito legal isso, né? Acho que fica de dica também. Vá nos lugares que os moradores vão, façam o que eles fazem, que acho que a experiência enriquece muito, né? Eu gostei de vocês falarem, não quero ir para lugar de turista. Eu quero passear na rua, eu quero ir no mercado. Isso é muito legal. E realmente a experiência de quem vive aqui, né? Então, a gente andou de ônibus, andou de trem, né? A gente caminhou nas praças, que é o que a gente faria caso a gente venha morar aqui, que existe a ideia da gente vir morar aqui um dia, né? Então, a gente queria ter essa experiência, né? Não de só visitar o local turístico. A gente também acha legal, mas não é o que a gente prefere. Então, tem sido bem legal essa experiência de vivenciar esse dia a dia, né? Sim, sim. E aí a gente tá tendo essa experiência com as pessoas, né? As pessoas que moram aqui, né? E assim, sabe, como todo mundo é tão gentil... É aquela coisa, né, do canadense ser prestativo. Em Montreal eu senti bastante isso, porque a gente teve um pouco mais de tempo em Montreal, né? Das pessoas tentarem te ajudar. Isso. Porque é um país de imigrante, cara. Em Montreal também tem uma cena muito forte, assim, com refugiados, pessoas que pedem asilo, que estão lá na cidade. Então, é comum as pessoas tentarem se comunicar, às vezes, com alguém que não fala nem o inglês nem o francês. Então, todo mundo quer te ajudar, todo mundo, sabe, se precisar, faz mímica para te atender. É muito, assim, tipo, uma experiência diferente de... eu ia falar civilização, não é civilização, é de comunidade. Comunidade. É o senso de comunidade. E é engraçado que o pessoal fala muito que o canadense é frio, porque aqui... teoricamente mais frio e tudo, né? E a pessoa liga aquela coisa de não, é frio e tal. Mas nisso eu acho que é muito parecido com o brasileiro. Eles são muito, muito simpáticos. São mesmo. Talvez eles não são tão de abraçar que nem a gente no Brasil, né? Mas assim, é muito... Oi, tudo bem? Você tá perdido? Eu tava falando com o Gil, né? Que aí você para na rua, os caras... Você tá perdido? Você precisa de ajuda? Os idosos, né? Todos simpáticos e tal. Isso é uma coisa que a gente tem em comum, acho que com eles, assim. Essa prestatividade mesmo, né? A maioria das pessoas foram bem abertas a conversar, cara. Eu que tô aprendendo francês, já falo um pouco. Tentei praticar e o pessoal sempre aberto, né? A gente chegava, falava bom dia, queria conversar. A pessoa tá aberta para te ouvir, quer conversar, né? Foi interessante essa experiência, né? De ser parecido com o Brasil no sentido das pessoas estarem abertas e serem mais prestativas, né? Eu confesso que eu senti, às vezes, até um pouco mais de simpatia aqui, Ao assim. estranho, né? Aquela coisa. Estranho, Por exemplo, no Brasil a gente, assim, pelo menos onde a gente vive, não se fala muito com quem tá andando na rua. Você dá um bom dia. Até por questão de segurança, né? Sim. Agora aqui a gente tava em Bowen Island, na casa de outro amigo nosso, andando na estrada, assim, é um lugar muito floresta, né? A gente andando pela estradinha, assim, uma senhorinha tava vindo na nossa direção, aí ela deu, né, boa tarde pra gente, e ela deu uma dica, ela falou assim, eu acho que é melhor vocês andarem pelo outro lado da rua, porque aí você vê o carro de frente, você não vê o carro, né, o carro não vem tá por trás, é menos perigoso. Cuidando da gente, cara. Nunca viu a gente, tipo, dando uma dica, assim, um cuidado, sabe? Sim. Eu achei muito interessante. Muito, muito engraçado, porque a gente também teve uma experiência assim quando chegou, né? Foi engraçado, vocês tiveram. A gente teve no caso daquilo que eu falei, de perguntar se tá perdido. Quando a gente chegou no primeiro dia, buscaram a gente no aeroporto, a gente usou uma empresa, né? Porque a gente não conhecia ninguém e tal. E os caras buscaram a gente, levaram em casa, tudo. Aí a gente foi no mercado sozinho. Saindo do mercado, a gente comprou aqueles carrinhos que eles usam aqui de mercado, tipo de velho, né? Aqueles carrinhozinhos de feira, assim, né? Só que aqui de mercado eles usam muito. E quebrou a roda na saída.
E aí começou a chover, quebrou a roda. A gente não sabia o que fazer, mas o que veio de gente tentando ajudar a gente, e a gente não falava inglês ainda. Então, a gente falava, sorry, e o pessoal lá tentando ajudar, e quer que chama um táxi, não sei o quê. Não, calma, estamos bem e tal. E a mesma experiência de a pessoa que nunca te viu na vida tá lá disposta a te ajudar, te dar um rumo ali pra você, e até falando, não sendo nativo, né? Essa recepção é boa, a gente sente que... A gente sente bem, né? Sim. Óbvio que deve existir, e existe gente que não vai gostar de você por você ser imigrante. Claro. Mas igual no Brasil, na própria São Paulo, se você é de outra região, às vezes você é tratado mal. Então, assim, acontece, né? Mas muito legal isso que vocês tiveram essa experiência, né? Que acho que muitos imigrantes contam isso mesmo aqui, né? Que chega e é bem recebido. Na questão de vídeo, como videomaker, editora de vídeo, tem alguma coisa que saltou aos olhos, assim, para vocês? Aí a gente já pode até ligar para a questão até de preço, compras, né? Mas assim, o fato de vocês virem e já procurarem a vida, o estilo de vida, eu já acho que já é uma coisa do criativo, né? Já é uma coisa de um olhar diferente. Eu vi um vídeo do Peter McKinnon, né? Ele é canadense e tal, eu adoro ele. E ele falou isso num vídeo dele. O fotógrafo, o videógrafo, o cara que pensa criativamente, ele geralmente vai num lugar turístico, mas ele vai tentar ir pela porta do fundo, ou ele vai tentar ir por baixo. Que ele foi naquela ponte... sabe aquela ponte vermelha famosona? É São Francisco ali ou não? Acho que é São Francisco. E tava cheio de gente. Aí ele mostrou o que ele faz, né? Ele falou, tá vendo esse monte de gente aqui? Sabe, vem ver o que eu faço. Aí ele desceu, escalou as pedras, ele desceu lá na praia, não tinha ninguém lá. Não tinha uma alma viva. E ele tirou umas fotos maravilhosas, daquelas que você compra, né? Você fala, meu, como que o cara tira essa foto? Porque ele vai num lugar que ninguém vai, né? Então é uma dica valiosa aqui do Gil e da Agatha já. Pegar um olhar diferente da mesma coisa que todo mundo vê. Todo mundo vai para Vancouver, eles quiseram vir aqui em West, visitar o lugar que a galera vai comer, que a galera vai, né? Enfim, se divertir, fazer as coisas do fim de semana, enfim. Tem alguma coisa que saltou aos olhos nessa sua chegada na viagem, Montreal, Vancouver, Boy Island, New West, assim? O que vocês acharam? Cara, acho que de principal os preços, né? A gente... vou abrir pra vocês. A gente veio com $2.000. $2.000 no nosso cartãozinho lá. Pra gastar, né? Pra viver, né? Sim. Pra viver aqui. É um salário mínimo no Canadá. Muito interessante isso. Essa é a ideia. Salário mínimo. Essa foi a ideia. A gente correu atrás de conseguir vir com um salário mínimo e beleza, vamos assim, né? Então, assim, para as coisas de mercado, por exemplo, a gente não tá convertendo. A gente tá falando assim, cara, a gente tem 2.000 dinheiros, vamos comprar comida com 2.000 dinheiros, não importa se é dólar, se é real. Excelente. Né? Então, assim, temos esses 2.000 dinheiros aqui para gastar. Então, no mercado, a gente viu... No caso, falando comida, a gente viu uma diferença gritante de poder de compra, né? Agora, para equipamento, a gente já teve que converter, né? Porque falando assim, pô, vamos pegar um pouco de dinheiro do Brasil, talvez, para comprar equipamento aqui, né? Vamos ver, tipo, isso em reais, quanto vai ficar. Porque é uma coisa que eles vão levar para lá. É uma coisa que a gente vai usar lá na produtora. Tem outra reserva de equipamento que a gente tá especulando usar ou não para comprar alguma coisa, e tem a câmera que eram $2.400 que a gente tinha, né? Sim. Que era para comprar a câmera, que a gente acabou comprando a câmera por $1.800, né? Isso. Que foi dica sua também, de procurar no marketplace e tal, que não pagaria o imposto porque é seminovo e tal. Então foi uma opção, né? E a gente sentiu uma baita diferença de eu acho preço, que é até né? legal você dar mais detalhes sobre relação de preço, até fazendo essa conversão do real para comprar. A gente comprou uma GH6, né? Sim. E o Davi deu a dica da gente comprar pelo marketplace, porque aqui tudo que você vai comprar, não esqueça jamais de colocar 15% em cima. 13%. 13%, né? A gente às vezes acaba arredondando para 15% para ficar surpresa. É mais barato. Então, tudo que você vai comprar, coloca os 13% em cima para você não tomar um susto na hora, né? Se for serviço, aí fica uma dica, né? Se não for produto, for serviço, é 5% só.
que é uma taxa de serviço. Aí tem a taxa de produto e serviço, aí vira 13. Né? Então, uma dica. Se for serviço, mais barato, mas sempre tem em mente esse 13% que é chave, né? A pessoa vem ver $1.000, nossa, ok, vou comprar. Aí sai 1.130. Você fala, what? O que aconteceu aqui? É a taxa. A taxa aqui é no final, mas vale a ressalva de que é legal, é transparente. Você vê a taxa ali e a taxa tá aberta. Você entra no site e vê para que é essa taxa. Enfim, é bem interessante. Mas segue aí com a experiência da compra. O Davi deu a dica pra gente comprar pelo marketplace do Facebook, né? Que você compra de pessoa física e você não vai pagar o imposto, né? No caso, a taxa. E sai um preço mais barato e dificilmente você vai ver um cara querendo te passar a perna aqui. É uma coisa que nunca aconteceu comigo. Já vendi e comprei, sei lá, 50... Meu perfil no marketplace é bom, viu? Tem quase 5 a nota ali. Já deve ter vendido umas 50 coisas já lá. Caraca. Tranquilo. Foi bem interessante. A gente achou uma câmera semi-nova, usada poucas vezes na caixa, tipo, por $1.800, né? Tipo, quantos? $600? Não, $700 mais abaixo do que uma nova. Fora os 13% que ainda teria em cima de uma nova, né? Então, é uma dica muito boa para quem é videographer e tá vindo para cá, né? E quer trocar de equipamento no Brasil. Foi o que a gente fez. Vendemos a GH5 por um valor... tipo, 7 e pouco, né? 7.500, eu acho. 7.500. E essa, comprando aqui, convertendo, saiu Meu mais Deus, barato. olha o hack, meu. Saiu mais barato do que... Né? E mesmo convertendo, seria muito mais barato que uma GH6, então, né? Nova. Seria bizarramente mais barato. A GH6 tá o quê? Uns 15? Acho que tá por aí. Mais ou menos nessa faixa. A gente acabou pagando mais barato do que a nossa GH5. Então, isso pra gente, mais uma vez, a gente se planejou pra isso, né? A gente fez muita conta no Brasil, fez a conversão, colocou imposto em cima, a gente foi fazendo todas essas pesquisas pra conseguir, né? Pra conseguir vir pronto pra isso. De equipamento, cara, assim, vale muito, cara. Você vir pra cá já se preparando, né? Com isso em mente, tipo, vou levar um dinheiro X, por exemplo, os SSDs, né? Que é um baita investimento. Eu ia até perguntar isso aí também. Pra quem edita, e você tá, tipo, editando O último agora. podcast, você falou que um SSD era... Eu não lembro o preço, você falou um valor bem alto, né? O SSD... Mais 2, né? Então, a gente tá falando de um SSD de 1 tera e, assim, não é do mais rápido, é tipo 500 megabytes. Que não é tão rápido, né? E eu comprei aqui um de 2 teras, de 2.000 MB de escrita e tal, né? Isso, a velocidade de 2 E leitura, né? Isso. Lá no Brasil eu nem achei desse, na real, né? Eu nem procurei tanto, mas eu nem achei. Aqui eu paguei $300 já com taxa. Com taxa e canadense, que é o dólar mais barato, né? Então tem essa questão. Tá R$3,60, R$3,70 hoje. Deu o quê? atualmente, R$1.000 e poucos reais. R$1.000 e poucos reais. Então, assim... E quanto que daria o de 1 tera, você falou? Lá no Brasil, esse uns mesmo. R$2.000. O de 1 tera? O de 1 tera, o mais... Nossa. O de 1 tera, 500 mega de escrita e leitura, sei lá. Você comprou um de 2 teras com 2.000 megabytes, megabits, sei lá. E pagou metade do preço do outro. Exatamente. Sim, é bizarro. Então, para essas coisas é legal pesquisar e vir. Porque assim, no Brasil, a gente tá editando com HD externo. O outro dia a gente falou isso pro Davi, ele ficou chocado. Eu confesso que eu fiquei... tive pesadelos aquele dia. Porque a gente tem que comprar... Sonhei que eu estava editando num desses, né? Até o Bilbo acordou aqui. Bilbo, o quê? Você estava editando aqui? Bilbo, não é fácil nessa vida. Cara... E assim, a gente paga 700 e poucos reais, R$750, um HD de 4 teras, um HD externo, daqueles da Seagate, normal, lentão, assim. Né? É tipo assim, USB 3.0, cara, a gente tá editando coisa em 4K 10 bits, muitas vezes.
Então o Mac dá aquela chorada. Assim. E nem é culpa do Mac, né? Não é? Não, A culpa é da velocidade que ele tem um disco dentro Sim. que roda. Sim. E esses discos acho que são 50 megas, não é uma coisa assim? 60 megas. Não dá, nossa, impossível. Eu confesso assim, já estamos há anos acostumados com essa realidade, vocês são guerreiros, Mas, viu? cara, a hora que a gente fez o teste, porque eu vim pra cá e trouxe uma outra câmera, trouxe o Atomos pra gravar umas coisas, né? Pra fazer alguns trabalhos, que inclusive a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Gravamos uns testes lá em ProRes RAW e aí colocamos nesse SSD pra rodar. Fiz o teste rodando no computador e rodando no SSD, né? Sim. Cara, rodou assim, liso, assim. Liso. É uma delícia, essa sensação de botar. Eu acho que a tecnologia, ela. Quando você consegue ter um computador bom, um SSD, né? Ou enfim, uma memória rápida, ela não entra no meio da edição. Ela não entra no meio do que você está fazendo. É a melhor coisa do mundo. Quando você tem o que é bom o suficiente para você não travar. Sim, né? Com certeza. E para quem não sabe a diferença do SSD e do HD, a gente pode até colocar uma imagem aqui para vocês verem a diferença, né, do HD externo. Tem gente que às vezes... Porque como no Brasil o acesso é mais complicado... Tem gente, às vezes, que nem sabe da existência do SSD. Eu demorei pra saber. Inclusive, quem tá começando. Inclusive, tem um aplicativo, um programa lá para computador que chama Blackmagic Speed Disk. É para testar a velocidade do HD ou do SSD. Eu adoro ele, por quê? Porque ele mostra do lado o tipo de vídeo e o codec e se o seu HD roda aquilo ou não. Se ele aguenta ou não. Então, se você pega um HD externo desses assim, você vai ver que você na teoria, não consegue editar nenhum 1080 10 bit. Só um 8 bit. Pô, ele vai mostrando. Então, ele vai desde 480p? Que é aquele antigão lá. Sim, ele vai desde aquilo até 6K, 8K, 16K, sei lá. E aí ele vai mostrando ProRes, DXN, DNX, não sei. H264 e tal, ele mostra e aí vai dando um checkzinho em tudo que vai, né? Eu acho eu vou querer fazer o esse programa é muito bom, eu adoro ficar testando. Eu pego todos os HDs que eu tenho e fico lá vendo qual que é o melhor, vai me pior. Dar um pouco de vontade de chorar, mas eu vou querer testar. Mas pelo menos você tem um agora que vai cantar bonito ali. Esse aí que você mostrou, esse que você tem, eu acho que é o mesmo até que eu tenho aqui. Ele, acho que ele, se eu não me engano, ele roda tudo. Se não for tudo, o último ali é 6, 8K, não sei, 120 frames por segundo. É uma coisa que não vai nem usar nunca, né? Mas sim. Tudo isso é muito bom, muito legal. É tudo um sonho, né? Mas agora vamos falar uma coisa que é o que mais se pergunta, não tem como. Eu recebo no meu Instagram, cara, sem brincadeira, quase todo dia, pelo menos uma mensagem de alguém perguntando sobre... como é trabalhar no Canadá, como que eu consigo trabalhar no Canadá. E tem gente, às vezes, que eu fico até com raiva, porque a pessoa, ela manda uma mensagem assim, me ajuda a arrumar um trabalho aí no Canadá. Eu nem respondo essas aí, né? Agora tem umas que falam, pô, cara, tudo bem, vi seu vídeo, pô, gosto do seu trabalho, ou odeio o seu trabalho, mas eu vi o seu vídeo do Canadá e eu trabalho em tal lugar, né? Esses dias um cara da Globo lá mandou mensagem. Falei, caralho, o cara da Globo, eu que tenho que te perguntar as coisas. Mas, e pergunta, pô, aí no Canadá é fácil? Pra onde eu vou? E assim, é difícil pra mim, porque é uma pessoa só, né? Eu tenho a minha experiência, que eu contei já no meu canal, vocês podem ver o vídeo lá, que é uma experiência de quem meio que entrou de cabeça na área aqui. E eu dei a sorte de conhecer um cara ali. Óbvio que não é só sorte, né? Mas conheci um cara que gostou do meu trabalho que eu fazia, que eu estava desenvolvendo, né? E viu o potencial. E aí eu comecei a desenvolver minha carreira aqui. Vocês têm uma experiência legal, por quê? Que casa muito com gente que me manda mensagem às vezes. Vocês já têm uma experiência no Brasil muito grande, de 10 anos, né? Ou mais. E assim, estabelecidos já no Brasil. E é uma mudança difícil. Porque se você, por acaso, vier morar aqui, que vocês até comentam isso, pô, vocês são uma empresa no Brasil, cara, como é que você sai de um país, vai para o outro, como que você arruma um trampo, um trabalho, e aí é uma coisa muito interessante, que vocês nem vieram para cá ainda morar, vocês só vieram visitar, mas já tem contatos, pessoas que vocês conseguiram, cara, isso é incrível, isso é excelente, isso é uma ouro aqui que vocês vão estar recebendo aqui deles, porque eu acho que duas coisas que eu posso perguntar, né, para vocês. Como arrumar clientes fora do Brasil
E o que vocês tiveram que fazer antes? No Brasil, que é o que muita gente fala. Eu tô aqui no Brasil, tem alguma coisa que eu posso fazer? O que vocês fizeram antes de vir? E chegando aqui, como é que foi o processo? Vou só falar uma coisa. Eu tenho um marido extremamente cara de pau. Então, acho que tudo que a gente conseguiu até agora de contatos, a gente não fez nenhum trabalho aqui valendo, né? De grana, assim, e tal. Mas todas as coisas que a gente se envolveu com audiovisual aqui, a culpa foi inteiramente dele. Então a bola fica na sua... Cara, assim, aquele papo que a gente até falou um pouco no outro podcast, né? Que tem algumas premissas. Uma delas é assim, aprenda um pouco do idioma, pelo menos, para você se comunicar, né? Então, aquilo que a gente já falou. Você tá vindo para um país que fala inglês, né? No caso, a gente chegou para Montreal, que fala inglês e francês. Então, aprenda um pouco disso para você conseguir chegar nas pessoas, né? E a minha dica que eu posso dar, que foi o que eu fiz, né? Que eu sempre faço, é tentar se conectar com as pessoas. E a gente tem internet que permite isso, né? Então, eu entrei no YouTube, cara, no Instagram, YouTube, comecei a procurar pessoas que estavam em Montreal, né? Primeiro, né? Pessoas que estão em Vancouver, artistas, sejam eles músicos, que tenham bandas. Você foi na pesquisa do Instagram mesmo? Tipo... eu ponho a hashtag do lugar e vou olhar, entendeu? Eu procuro os vídeos no YouTube sobre os temas que eu gosto, que é o francês, né? Que é videographers do Quebec, por exemplo. E começo a procurar as pessoas, bandas, artistas, locais. Por exemplo, a gente fez um trabalho voluntário, né? Que é na Maison de La Métier. E através desse lugar, né, eu conheci um músico que frequentava lá, né? Foi o cara que é rapper mexicano e tal, que mora lá já há um tempo. Então, foi através desse caminho. Tipo, cara, faça contato com as pessoas, procurem, mandem mensagem, né? Explique o que você faz. Né? Eu falei, nós somos um casal, a gente tem uma produtora no Brasil, a gente está visitando o país. É a nossa primeira vez aqui e a gente trabalha com isso. A gente queria... fazer um trabalho, oferecer nosso trabalho com vocês para ajudar você na sua carreira, se você quiser fazer um clipe, ou no caso da Maison La Métier, a gente fez um documentário com eles, né? Então, é oferecer seu trabalho em troca da experiência de trabalhar em outra língua, né? Dirigir, foi a primeira vez que a Agatha fez uma direção de uma entrevista em inglês. Que legal. Entendeu? Foi muito legal ver, porque eu tava na fotografia ali, ela dirigindo. Então, foi mais para a troca de experiência e criar um portfólio nesse lugar. Então, você abre uma porta. E aí, o que aconteceu? A gente fez o clipe pro rapaz, né? Eu tô ficando... Quer água? Deixa eu tomar um golinho aqui. Eu não vou ficar... Muito legal. Muito boas dicas. Pode deixar ele no meio pra você. Isso aí não vai cortar não, hein? Corta não, isso aí é vida real. Então, e aí a gente fez o clipe pro rapper lá e tal. Foi muito legal a experiência, né, cara? Foi um projeto bem simples e rápido, né? Mas fizemos e tal. E eu sempre... Uma dica que eu dou também. Sempre que eu faço um projeto, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pegar, logar aquele projeto, colocar o material, converter para ver como é que ficou a imagem, né? Ficar curtindo aquele momento. Só que aí eu aproveito e tiro uns frames, os mais bonitos, e posto no Stories, né? Que é uma publicidadezinha ali. Então... Marco a pessoa que eu fiz, marco o lugar que eu fiz, coloco a hashtag, porque quem acessar, né, o lugar ali no Instagram vai ver, né? Beleza, postei, cara, deu 3, 4 horas, te juro. Veio uma mensagem de outro artista que tinha visto o perfil desse cara, pedindo orçamento do job. Caraca. Aí... Ou seja, olha só, você vai sair o ronco do... Não é gente não, tá? É um pug. Um pug, ele ronca que nem gente, né? Interessantíssimo isso, porque duas coisas. Primeiro, um trabalho que você fez de graça, enfim, mesmo que você não cobre coisa do tipo, mas já te levou a um potencial cliente. Sim. Né? E outra coisa, muita gente fala, às vezes, eu não faço serviço por menos de tanto, ou eu nunca vou fazer de graça, eu não vou prostituir a minha profissão. Tem uma diferença muito grande entre você cobrar muito barato e virar padaria, virar pastelaria, o negócio que você tá fazendo, e prostituir a profissão. E a diferença entre você fazer isso e você entrar em um mercado novo, em um ramo novo, em alguma coisa, e ter a humildade de oferecer um negócio de graça. E a estratégia também, e né? a estratégia do que você vai ter de retorno.
Por exemplo, a gente faz caridade. Não é legal fazer caridade? Claro que é legal. Se você tá difícil pra você pensar que você tem que deixar de graça um vídeo, pense como uma caridade. Você vai ajudar alguém e tudo que a gente faz não volta pra gente? Sim, É exatamente isso. Você faz um negócio de graça, você ajuda uma pessoa e, cara, aquela pessoa com certeza vai lembrar de você quando ela precisar de novo e, enfim, puder te ajudar, ela vai ajudar, né? Sim, cara, e voltou muito rápido. É que assim, a gente pensa... Karma de 4 horas. Isso aí, dá pra botar no post ali. Eu trago a sua sorte em 4 horas. Foi totalmente... Quando eu mostrei a mensagem pra ela, eu falei, baby, olha aqui, mano. Um cara tá pedindo orçamento porque viu o clipe do Mustafa lá que a gente filmou. Falei, cara, mas não tem nem 4 horas que a gente fez o job. E aí a gente postou e o cara pediu orçamento. Só que no mesmo dia, a gente tava voando pra Montreal, pra cá. Desculpa, a gente tava voando pra cá, pra Vancouver, saindo de Montreal pra cá. Eu falei pra ele, pô, cara, a gente tá indo pra Vancouver, a gente vai ficar uns dias lá, mas vamos conversar. Pra gente voltar pra cá e fazer, né? Aí ele falou, beleza, aí mandei mensagem pra ele, e agora a gente vai, provavelmente, voltar pra lá pra fazer esse job com ele, né? Estamos negociando, vamos fechar aí, se der tudo certo. Mas mesmo que não feche, né? Já é tipo um feedback extremamente positivo, né? Claro, acho que funciona. Só do fato do cara ter visto o trabalho, gostou e quer, você fala, bom, ok, né? alguma coisa eu vou conseguir, né? Porque assim, eu pesquisei muito o mercado de Montreal, principalmente, Vancouver menos, mas Montreal eu pesquisei muito antes de ir, assim, as produtoras que existiam lá, procurei os nomes, entrei no site, inclusive umas eu vi preços, quanto os caras cobram, que equipamento legal. que usa, e eu vi que existem várias produtoras pequenas, assim, de tipo... 2 pessoas, duplas, inclusive vi uma que era um casal, vi uma que... Tipo a Cafofo, né? Tipo a Cafofo, né? Tipo, igual O Elton lá era só ele, até ele começar a fazer freelance comigo, me contratar como freelance, era sozinho. Sozinho, né? Sozinho. Ele já tava lá 5 anos já na estrada, só ele. Uhum. Aí eu comecei a fazer freelance pra ele, e aí ele mudou a mentalidade dele, ele falou, pô, agora eu vou começar a contratar em vez de fazer tudo só eu. E aí agora cresceu, ele tá com estúdio e tudo, mas era só ele. Eu vi lá. Então, foi uma coisa que eu notei, eu pesquisei, e aí eu vi, e tipo, o que usa de equipamento, quanto cobra e tal, e eu vi, cara, existe o mesmo mercado também, não existe só a indústria do cinema, né? Existem as pequenas produtoras produzindo muita coisa. Né? E uma coisa que eu percebi, tipo, você olha assim, cara, o equipamento não é impeditivo, porque assim, se você cobra $3.000 para fazer um vídeo simples, um projeto e tal, assim, cara, é bastante dinheiro para você investir. Se você tem assim um cliente que te paga isso, e se tem um outro que te paga mais um pouco, porque o equipamento é muito barato, então não é impeditivo para você criar, para você crescer. Essa comparação com o Brasil de novo, né? Porque no Brasil, tipo, cara, você vai comprar uma câmera, é 10 vezes mais, né? Tipo, é 30 mil, aqui você paga 3 na câmera. Então, essa diferença aqui, no dia a dia, na prática, você vendo os caras trabalhando, você fala, cara, é muito mais rápido você crescer a estrutura da sua companhia, né? Da sua empresinha ali e tal. Tem uma coisa que é interessante, que a gente sentiu de diferença aqui, é que quando você vai oferecer o seu trabalho, te perguntam quanto é a sua hora. Né? Verdade. É diferente de você passar um valor no Brasil que você passa, tipo, valor fechado, né? De quanto é e tal. Pergunta quanto vale a sua hora. Então, eu acho que é interessante para quem pensa em vir para cá, ou até para quem tá com dificuldade de precificar no Brasil, entender quanto vale a sua hora. É aquela coisa de quanto você precisa para viver, quebrar aquilo em horas de trabalho e ter uma noção de quanto você vai cobrar, e colocar outras questões, por exemplo, manutenção, câmera, gastos, enfim, e quebrar isso. Esse negócio de hora, eu acho muito interessante, porque isso é mais quando a gente está fazendo freelance, né, e começando a empresa. Mas aí eu até indicaria para depois fazer preço por projeto, que aqui faz também, né? Por exemplo, o Elton, ele não faz por hora, não existe para ele. O que acontece é que ele vende para o cliente o seguinte: se eu fizer por hora, você vai querer alteração, eu vou alterar, você vai querer outra, vai acabar passando e vai ficar mais caro. Legal. Então eu vou fazer esse valor aqui, incluir isso, tantas alterações, não sei o quê. E o cliente fica bom, ele vende a ideia de que é bom para o cliente e na verdade também é bom para a gente, porque você tem uma segurança do valor. Ele cobra acho que metade do valor upfront, que é antes, né, de terminar o projeto, para o cliente não fugir, sumir no meio. Depois que você gravou, nem que você não deu o vídeo final, mas o cara some e desiste, né? Cobra metade antes. Tem algumas
práticas boas, mas saber a hora é fundamental. Porque mesmo quando você cobra o projeto, você tem que saber quanto tempo demora pra você fazer aquilo. Exatamente. Tipo, ok, se eu vou cobrar 100 tá bom, sabe aquela coisa? Aí você fica um mês editando o negócio. Valeu a pena $100? Não valeu, né? Então até pra isso você tem que saber o valor da sua hora. Sim. Mas você sabe que lá no Brasil, a gente, quando a gente começou a Cafofo junto, né? Quando eu entrei eu entrei pra Cafofo, na verdade, né? Porque a Cafofo já existia. A gente foi estudando quanto era o salário mínimo aqui no Canadá pra gente basear a nossa hora no Brasil no dólar. Ah, que legal. Então, a gente fez todo o nosso cálculo baseando... A gente depois acho que pode até, talvez, fazer um podcast só, tipo, falando dessas dicas, assim, né? De como precificar. A gente pode até abrir um pouco a tabela de como a gente faz. A gente abre a planilha, a amostra legal, assim. Inclusive, se alguém tiver assistindo e quiser dica disso, pode chamar a gente. Eu já mandei... Isso ajuda muito. Eu já mandei planilha nossa de precificação para vários amigos. Puta, eu não sei quanto cobrar. Eu falei assim, usa essa planilha aqui para você se basear, sabe? Porque aí já é uma planilha que a gente coloca tudo, assim, o valor da nossa diária, o valor da depreciação do equipamento, uma porcentagem de seguro em cima, porque no Brasil a gente assegura todo o nosso equipamento, né? É o custo Brasil que a gente fala, né? Dependendo do tamanho do projeto, a gente tem que colocar um HD externo. Nunca esqueça de cobrar um HD externo no seu job, cara. Você tem que for grande, né? Principalmente se for um job grande. Bota lá o valor do... E não precisa ficar justificando para o cliente, né? A gente, pelo menos, aprendeu a fazer isso. Tipo, a gente não fica falando assim, tá esse preço porque eu tô cobrando um HD. Não, cara. É esse preço. E aí a gente sempre coloca uma margem de 10% ou 20% em cima do job, que é o valor de negociação, digamos assim. Ah, entendi. Que você pode também descer e tal. Porque, claro, né, no Brasil a gente entende que aqui as pessoas não pedem desconto, tá? Aqui não se pede desconto, mas no Brasil se pede desconto. A gente também entende que, né, não é barato fazer vídeo, enfim, a gente entende, então a gente já deixa essa margem. Então, empresas grandes geralmente, tipo, pegam e falam, beleza, esse valor, ganhamos 20% a mais. Não consigo, é um projeto mais independente, ou não tenho tanta grana para esse job, o que dá para fazer? A gente pode ter aquela margem ali para negociar com o cliente e também melhorar para ele, né? E uma coisa também que a gente coloca que às vezes até o gasto de internet, energia, sim, né? O Adobe. Se você trabalha em casa também, né? Adobe, cara. No imposto de renda, dá pra fazer isso no Brasil também? Aqui a gente coloca, se você é freelance ou self-employed, né, trabalha por conta, no imposto você deduz até a porcentagem equivalente de energia, de internet, de telefone que você usa. Por exemplo, se essa casa tem 1.000 square feet, né, que eles medem por pés quadrados, né? Pés quadrados. Eles medem lá, sei lá, 1.000 square feet. Vamos supor que eu uso 250 square feet pro meu trabalho. Eu pego essa conta, e aí seria 25%, né, desse valor. Então eu pego o valor de aluguel, de conta de luz, de conta de internet, até de celular, quebro esse valor de 25% e coloco como gasto de office. Que legal. E aí você deduz também do seu imposto. Dicas de imposto aqui do Canadá. Tudo que você gastar, coloca para deduzir, até restaurante, porque você fala de trabalho também. Então, quando vê, no começo principalmente é bom, porque às vezes você gasta mais do que você recebe na empresa. Né? Por exemplo, ano passado eu comprei um computador, não sei o que, deu mais do que o que eu recebi de freelance, fora o do trabalho da empresa. Né? Então eu acabei não pagando nada do imposto, até recebendo de volta, porque eu declarei muita coisa que eu gastei. Nossa, isso aí saiu totalmente do assunto aqui. Não, mas isso é ótimo, gente. Bônus, aqui é... Canadá eu vou colocar uma mãe, né? uma legendinha nessa parte aí. Conteúdo bônus. Mas vocês estavam conversando até com a Later, a empresa que eu trabalho, né? A gente estava tentando fazer alguma coisa juntos e tal. E eles adoraram vocês. E aí teve essa questão deles falarem assim, eles estão na nossa lista agora. E quando a gente precisar, a gente vai chamar. Isso é uma coisa interessante, assim, né? O Davi indicou a gente para ser freelancer na Later, né?
E aí foi a nossa prova de fogo, né? De falar assim, cara, a gente tá se preparando há muitos anos para conseguir sair do país ou fazer trampos fora do país e tudo mais. E agora é o momento que a gente vai fazer uma reunião de job em inglês. Eu fiquei, assim, abrindo aqui pra vocês, mas eu fiquei até com dor de barriga antes da reunião, assim. Ai, meu coração ficava assim, minha mão suava. Nossa, eu ficava também nas entrevistas aqui. Nossa, cara, e dando caganeira, aí você fica, ai meu Deus, e agora? Aí dava calor, aí dava frio, aí... E a gente foi pra reunião, e assim, até uma coisa interessante pra quem tá aprendendo a falar outra língua, é essa humildade de você falar assim, cara, tô aprendendo... E, tipo, porque no final da reunião eu falei, né, pras meninas, eu falei, tá sendo muito importante pra mim participar de uma reunião, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma reunião de job em inglês. E as meninas ficaram até surpresas, né? Sim, Caraca, velho, então o inglês não tá tão ruim. Exatamente, E elas falaram, eles são tão fofos depois da reunião, né? Elas falaram, nossa, adoramos eles, não sei o que e tal. E você viu, né? Foi tranquilo. Às vezes pra gente é muito pior, né? Do que pra eles. Eles falam, não, cara, tranquilo, tô te entendendo perfeitamente. Estamos nos comunicando perfeito aqui. E a gente, na nossa cabeça, é a pior coisa do mundo, né? A gente se cobra, fica pensando na... Puta, pronúncia, será que eu vou falar tudo certinho? Mas a pessoa sabe o que você tá querendo dizer. E eles ficam, assim, super impressionados. Porque, cara, você aprendeu inglês e... Sabe, tipo, a gente aprendeu sozinho, a gente, sabe, foi correndo atrás, depois, né, foi fazer aula com o professor. Então, pra eles é até uma coisa surpreendente. Fala, caramba, eu não sei falar outra língua além do inglês. Eles acham isso uma prova de que você é uma pessoa muito dedicada, esforçada, né? E eu falo sempre, né, brincando com a minha esposa, até eu falo, o que fala é nosso trabalho. Sim. Claro que você tem que aprender o idioma pra pelo menos comunicar, mas assim, o que fala é o trabalho. Você vê o Inhárrito, quando foi ganhar o Oscar lá, mal falava inglês. Sim. Falava tudo errado. O John, como é que era o cara lá do Parasita? Nem falava inglês. Nem falava. Casos extremos, óbvio, né? Estamos falando de gênios aí. Caras excelentes e tal, mas assim, o Cuarón não fala inglês direito. Os caras vão lá, mano, e o que fala é o trabalho deles. É um caso extremo de sucesso, sim, mas no dia a dia é assim também. Quando uma pessoa me vê e elogia meu trabalho aqui, eu acho que é até um charme saber que eu sou de fora. Então, o Davi brasileiro, o cara tem a pegada brasileira, né? Vira até um a mais que você tem sobre um canadense. Nossa grife, né? A grife. Então, com certeza vocês, pra eles que fizeram meeting e no futuro os clientes e tudo, eles vão falar, contratei um cara aqui, esse é um brasileiro e tal. Tipo, sabe, o cara é de fora, tem um negócio ali, porque a gente tem a nossa... Como no futebol a gente tem o nosso jeito de jogar, com certeza no vídeo a gente também tem, né? Eu reparo que aqui no Canadá, eu já falei, brasileiro nada de braçada e tal, porque a gente tem uma criatividade muito alta, solução de problemas assim, muito rápida, e eles admiram isso. Eu acho que muito legal isso, que bom que vocês também sentem isso, assim, né? E que eu também sinto no dia a dia. E a gente é desenrolado pra caramba, né? A gente se vira. Desenrolado, a gente, cara, se precisar faz mímica mesmo e, sabe, não tem problema, não tem tempo ruim. É aquilo, né? É triste a nossa realidade da maioria dos brasileiros, que a gente tá a maior parte do tempo lutando pra sobreviver. Então, assim, a nossa luta diária é muito mais, assim, importante, né? Tipo assim, cara, se eu não pegar esse job, eu não vou ter como comer. Eu não vou ter como pagar o aluguel, né? Então, a gente já tem essa coisa de, cara, fazer o que aparecer. O que aparecer, a gente tá pegando pra fazer mesmo. E uma coisa interessante também é não se subestimar, não achar que você é o pior e não denegrir até seu país, às vezes, né? Porque eu, quando vi, eu tinha aquela mentalidade de responder quando alguém perguntava por que eu vim pro Canadá. Eu tinha aquela resposta padrão de melhorar de vida, para conseguir não sei o quê. Depois de um tempo, eu falei, mas não vou falar isso mais. Eu tô denegrindo meu país, cara. Parece que eu vim da guerra, da faixa de Gaza, né? Eu vim de um país horrível. Eu falo, não, meu país não é horrível.
Quando você fala que você veio pra melhorar de vida, pra tentar a vida, faz o cara achar que o Brasil é... E é muito comum as pessoas acharem que a gente no Brasil vive na selva, que não tem internet. E quando eu mostro coisa do Brasil pro pessoal, o pessoal, nossa, tem isso lá, que louco, nossa. Mostro as praias, os lugares. Por incrível que pareça, muita gente não sabe. Já perguntaram se eu falo espanhol aqui, várias vezes. Normal. Já perguntaram se eu comia capivara. Ô, louco! Me perguntaram se eu comia capivara. Me falaram o nome em inglês, eu nem lembro. Aí eu fui pesquisar. What? Capivara? Não, lógico que eu não como isso. Não sei se talvez em algum lugar do Brasil come, né? E aí a pessoa viu aquilo, né? Pode ser um lugar mais indígena ou diferente cultura de São Paulo. Mas assim, pra mim aquilo foi um choque. É igual achar que todo chinês come grilo, né? Come bicho vivo. E não é assim na China, né? A gente até tem esse preconceito com eles, né? Mas não é assim. Tanto é que eu já fiz essa pergunta para chineses e eles também não gostaram muito, né? Porque quando eu estudei inglês, né, tinha chinês, né? Aqui tem muito chinês. Então você pergunta, o cara fica meio bravo, né? Falando, claro que não, Como pô. assim, cara? Como assim? O pessoal come isso aí, é Que absurdo. uma galera ali. Estereótipo, né? Estereótipos. Então, assim, a gente tem um potencial muito bom, a gente traz muito, você tem que pensar no que você está trazendo para o país, não no que você está precisando, né? Acho que essa mentalidade que eu comecei a mudar, para ser sincero, depois de uma pessoa que eu conheci, que eu fui vender um negócio no Facebook até, cara simpático e tudo, mas eu senti um pouquinho de redneck nele. O cara veio acho que de Alberta, então já devia vir daquelas áreas lá com fazenda, e eu senti não foi preconceituoso nem nada, eu não posso falar isso, né? Não sei, não conheço a pessoa, mas foi assim, você é da onde? Aquela pergunta já assim, né? Sei. Do Brasil. Por que você veio pra cá? Parece que é um pouco agressivo, mas pode ser só pro jeito, né? Aí eu respondi na época, mas na hora que eu falei, eu senti que eu tava falando merda. Eu falei assim, eu vim porque aqui é um país melhor, legal, não sei o quê, queria melhorar de vida. Aí eu falei, por que eu tô falando isso? Tipo, mano, porque hoje em dia, se alguém me pergunta, eu falo, eu vim aqui porque a área de vídeo é muito boa e, sinceramente, não tinha nenhum canadense que fazia o que eu faço. Eu falo exatamente, aí eu dou risada, brincadeira, mas é verdade. Se eu tenho um trabalho, é porque tem um canadense que não conseguiu fazer o que eu faço, né? Uma visão muito legal. Então, assim, o que eu trago pra cá, não o que eu preciso daqui. O Canadá precisa de mim, de vocês, ou de qualquer brasileiro, sinceramente, que quiser vir pra cá. Eles precisam, porque eles estão com déficit de trabalho, de mão de obra qualificada, e enfim, e eles podem usar o nosso talento, né? Verdade. Então a gente tem muito a oferecer. É o que você agrega, né? O que você tem a agregar, né? Pro local, né? Pra comunidade. Não é só o que o país te oferece. Claro, oferece segurança. Não vou ser ingrato, né? Que eu amo viver aqui, realmente. Eu me sinto em casa. E a segurança, já fui assaltado 2 vezes no Brasil, né? Em São Paulo. Então, para mim, isso não tem preço, né? Criar meu filho aqui, saber que ele vai para a escola aqui, vai ter os amigos dele aqui, vai crescer com essa segurança, com essa, né, multicultural, um país muito bom. Mas ao mesmo tempo a gente trazer essa brasilidade aqui, né, deixar o Canadá um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais de samba aqui, né? Samba lelê, né? Samba lelê aqui, né? Isso é interessante. Cara, sensacional. Foi até rápido a conversa até agora, né? Foi. Eu acho que... Mas é isso, eu acho que hoje a conversa foi muito boa, obrigado por virem aqui. A gente que agradece, né? Mas você foi muito legal a casa, levou a gente pra passear. Comemos um pastel no Canadá. Um pastel maravilhoso. Aqui na esquina. Enfim, foi um momento muito bom. Muito obrigado. Que legal que vocês vieram. Espero que dê certo o plano de vocês. Seja lá em Montreal, né? Ou Vancouver, ou até New West aqui, né? Enfim, pra onde vocês forem, sucesso. Obrigado. E a gente vai fazer muita coisa junto aí, não tenho certeza. É só o começo. Aguardem. E é isso aí, cara. E eu vou levar o Bilbo na bolsa comigo. Vai, já tá me olhando assim, que eu vou, hein, mano. Então é isso aí, gente. Valeu. Fechou. Até o próximo Arruma na Pós. E é isso aí. Até o próximo.